cidadão e cidadã, tudo bem? Eu sou Vitor Souza e está começando mais um episódio do Midcast. E hoje é um episódio especial, pois se trata do encerramento da nossa temporada 2019, essa temporada extremamente especial aqui do Midcast. E como esse ano foi um ano que, digamos, foi um pouco complicado, né, devido a tudo que ocorreu não só no Brasil, mas no mundo, né, de uma forma geral, em diversos aspectos, a ideia hoje é a gente poder fechar essa temporada no mais alto astral possível. Então, por esse motivo, tanto eu quanto você, querido amigo ouvinte, né, estamos aqui para ouvir as histórias desses dois convidados maravilhosos que são a nossa pauta de hoje aqui no Midcast. Então eu vou começar a apresentação por ele, que é nosso ex-estagiário do Midcast Política e atual correspondente em São Paulo. Já teve duas das suas threads que viraram episódios do Segue o Fio aqui no Midcast, e um cara que podemos dizer que é multi-histórias, né? Eu tô falando dele, Denis Almeida. Tudo bem, Denis? Não tá tão bem, mas vai ficar. Vai ficar. É você, Rodrigo, aí falando, pô? Não. Ele nunca tá bem. Eu tô falando não tão bem, mas vai ficar. Eu já tenho um otimismo. Entendi. Maravilha, cara. Tem um otimismo embutido. Vamos lá. Maravilha. Bom, e junto com o Denis hoje aqui, né? O Denis já participou anteriormente aqui do Midcast, por isso que eu não pedi pra ele se apresentar. Eu tenho a honra de receber pela primeira vez aqui no Midcast a lenda das threads no Twitter, e que já teve 5 delas que viraram episódios do Segue o Fio aqui no Midcast. Eu tô falando dele, Tanto Tupiaçu. Por favor, Tanto, apresente-se para os nossos 10 ouvintes, caso alguém ainda não te conheça aqui. 11 agora, porque eu avisei que a minha mãe que eu ia gravar e a minha mãe tá ouvindo. Então a gente já ganhou mais um. Cara, pois é um prazer tá aqui. O Vitor e o Midcast, porra, desde o início, né, cara? Sim. A gente acabou estabelecendo uma parceria muito bacana, sempre ali com muito respeito, com muito diálogo, e a gente tá aí meio que um puxa o outro, né? E aí eu tô aqui a primeira vez, peço desculpa por qualquer erro e tal, primeira vez que eu tô participando de um podcast e tal, tô todo empolgado aqui. É isso, estamos aqui pra aprender e se divertir. Maravilha, Tanto. Será o primeiro de muitos, pode ter certeza, cara. Agora bacana. Abriu a porteira, agora você vai ser convidado para outros podcasts. O seu auge vai ser quando você chegar lá no Eu Tava Lá, que aí é o auge da contação de histórias. Mas por enquanto, estamos aqui no Midcast. Maravilha. Bom, mas olha, Vitor, eu tenho que falar uma coisa. Eu tô encabulado, eu não tenho roupa para participar de um podcast junto com o Tanto. Porque... Olha, bora. Vou falar uma coisa. Eu conheci os fios dele pelo Segue o Fio, aquela história do táxi. E, cara... Eu não... Toda vez que sai o fio dele, eu tenho que ler, porque é muito bom. Um dia, quando eu crescer, eu vou escrever igual o Tanto, cara. O Denis tá sendo um pouco humilde porque ele faz uns fios maravilhosos também, cara. Então... Imagino que ele esteja sendo, cara. Obrigado, Denis. Mas, ô, Tanto... De coração. Como já teve 5 threads suas que viraram episódio do Segue o Fio, e tanto as do Denis quanto as do Tanto vão estar na descrição aqui do episódio, com link pra todas elas, caso você ainda não tenha escutado, né, esses episódios Segue o Fio. Mas, Tanto, não vale hoje contar alguma das histórias lá do Segue o Fio, hein? Tem que ser outras histórias, que eu sei que você tem um monte, então vamos ter novidade aqui pros ouvintes. Não se preocupa. Mais tem a história, cara. Exato. Mas antes da gente começar aqui, deixa eu só fazer aquele recadinho padrão do PicPay. Se você quer ajudar o Midcast a continuar produzindo em 2020, né, esse ano foi bastante intenso em produção de vários formatos, é só baixar o aplicativo do PicPay, procurar por Midcast e assinar o nosso plano de R$2 mensais, e aí você vai estar ajudando bastante a gente aqui a pagar a hospedagem, bancar algum outro custo de produção, comprar equipamento novo se for o caso. É de extrema importância aqui pra gente continuar o nosso trabalho aqui em 2020, beleza? Então, sem mais delongas aqui, vamos começar logo com essa contação de histórias, que eu tô doido pra ouvir o que vocês têm a dizer. Inclusive, eu pedi só
pra eles separarem histórias, mas não pedir pra não me contarem nada, que eu também quero ser surpreendido aqui junto com os ouvintes. Eu queria começar pelo Denis, que eu sei que o Denis, Vixe. ele tem umas histórias boas de infância. Acho que a gente fica legal a gente começar aqui bem lá de trás mesmo da infância, alguma coisa que você lembra, assim, que marcou, alguma coisa engraçada. Vamos começar aí. Cara, assim, tem história que eu não lembro e contam que eu fiz. Já começa por aí. Essas são as melhores, né, cara? Não, uma vez minha mãe me contava que eu era muito pequeno ainda e eu vivia atrás do meu avô. Personagem que vai aparecer muito nesse episódio. Qual o nome do seu avô? O meu avô, eu achava que ele se chamava Nego do Dico. Nego do Dico. Quando eu já tinha... eu achava que ele se chamava Nego do Dico. Aí eu descobri que ele era um falsário. Porque... verdade. Porque assim, eu tomei um falsário. Ele era um falsário. Ele me enganou por 10 anos, pelo menos. E a minha avó também. Vamos deixar claro, eu já faço essa denúncia aqui. Eu não cresci desse jeito à toa. Porque olha só o que aconteceu. Eu achava que o meu avô chamava-se Nego do Dico e a minha avó se chamava Zizi. São bons nomes, são bons nomes. Não, bons nomes, né? Tal. Aí, o que aconteceu? Um dia eu fui com meu avô na cidade. E aí ele entra no banco, vai fazer as coisas e tal. Rapidinho, Denis. Aonde que você morava, cara? Você fala, foi na cidade, você morava no interior, como é que era? Então, eu nasci numa cidade chamada Pitangui, lá em Minas Gerais. Onde nasceu o Ivo, né? Cara, é sério mesmo? Não é possível, né? Ele não nasceu lá. Ele não nasceu lá, mas a família é de lá. Sério? Acertei, cara. Sério? A família é de lá. do Ivo Pitangui de Pitangui, é por isso que é Pitangui o sobrenome? É o que me disseram. Não é possível, cara. Eu não tenho documentação sobre isso. Caraca, cara. Mas o povo de lá é muito feio, ele nunca fez caridade pra cidade. Caraca, cara. Isso eu já digo. Um abraço pros ouvintes de Pitangui, que nesse momento foram ofendidos aqui, nesse episódio. Eu acabei de perder a minha medalha por serviço prestado ao município. Pois agora. É, cara. E eu tenho essa medalha. Sério? Caraca, cara. Olha, eu tô vendo aqui na Wikipédia que as personalidades de Pitangui são... O único que eu conheço aqui, cara, é o Rui Falcão, ex-presidente do PT, cara. Do resto aqui, conheço nenhum desses que estão aqui na Wikipédia. E eu peço desculpas. E agora o Denis, né, obviamente. Vou botar aqui na Wikipedia. Pra quem mora em Pitangui, eles acham que lá é o centro do universo. Não é possível, Acabei cara. de perder os... Tem 25 mil habitantes naquele lugar, cara. Tô vendo aqui no Wikipedia. Não é possível que eles se acham... São quantos? 25 mil, segundo o censo de 2010. Ah, é? Então você vai fazer o seguinte agora, Vitor. Vai na parte de cidades vizinhas e procura... Achou? Cidades vizinhas, deixa eu ver aqui. Isso, no Wikipédia. Não tô achando não, cara. Lá naquela parte de informações... Achei aqui. Ao sul, ao leste, ao... Sim, achei. Isso. Você vai procurar aí Leandro Ferreira. Leandro Ferreira, achei aqui. Cliquei. A cidade é 3 tão mil pequena. habitantes, caraca, cara. Pois é, a cidade é tão pequena que nem tem nome de cidade, tem nome de pessoa. Tem nome de pessoa. É verdade, cara. Leandro Ferreira. Leandro Ferreira. Vale dizer. Mas vamos voltar pra história lá do foi na cidade então, com ele. Perdendo. Leandro Ferreira. Até porque a gente já brigou com metade dos municípios de Minas Gerais. Exato. Exatamente. Vamos lá. Mas como eu sou de lá, eu posso falar mal. É só vocês não falarem nada. Ah, entendi. Não. Tá bom. Não, jamais farei isso. Lembrando que eu nasci lá, então eu tô entre os feios. Sim. Né? Bom deixar claro que eu tenho uma feiura solidária com pitanguenses. Mas então, eu nasci em Pitangui, mas eu fui criado em Leandro Ferreira. É uma cidade de pouco mais de 3 mil habitantes hoje. Antes era menos. Sim. E aí fui com meu avô, o Nego do Dico, até o banco. Quando eu descubro que o gerente chama meu avô de senhor Odário. Odário? Odário. Ok. Pra mim, Odário era o meu tio. E eu falando, por que estão chamando meu avô pelo nome do meu tio? Seu Odário, seu Odário, seu Odário. Eu olhando assim, o que é isso? Quando a gente sai do banco,
Eu pergunto pro vô, né? Falo, vô, mas por que estão te chamando pelo nome do tio Dário? Ele, não, porque eu chamo Odário. Hã? Sério, eu não me decepcionei tanto quanto no dia que eu descobri que meu avô se chamava Odário. Tá, e o seu tio se chamava o quê? Nego do Dico? Não, meu tio se chamou Odário por causa do nome do pai. Ah, tá, né? Tá certo, Né? obviamente, sim. O meu avô era Odário Alves e o meu tio é Odário Antônio, pra manter as iniciais iguais. Sim. E aí, detalhe, esse tio também aparece depois. E o meu avô me enganou esses 10 anos falando que ele se chamava Nego do Dico, sendo que ele se chamava Odário, e a minha avó não se chamava Zizi, se chamava Erci. Caraca. Ah, mas eles não te enganaram, né? Poxa, é o apelido dele, cara. Não, me enganaram no meu coração. É bom deixar claro. Entendi. E eu era, assim, eu fui muito apegado a esse avô, muito mesmo. E minha mãe conta que todo dia eu saía junto atrás do meu avô. Saía atrás do meu avô pra ir na horta, no curral, tudo. E aí o que aconteceu? Um dia meu avô quis sair sem me avisar. E o que eu fiz quando eu vi ele indo embora? Fui atrás. Okay. Praticamente engatinhando. Caramba. Não, mas isso aí... Ah, isso já voltando no passado. Você tinha, sei lá, um ano e pouco, né? Ah, muito pequenininho. O que aconteceu? A casa inteira me procurando. E quem me achou foi meu avô, que me achou na volta do que ele foi fazer. Caraca, tu tava o quê? No meio do mato? No meio do mato. Podia ter sido pisado por boi, qualquer coisa do tipo. Ah, cobra, ou ter sido adotado por lobos, né? Ou teria virado Mowgli. Pois é, era um Mowgli. O Mowgli de Pitangui, né, cara? Não, seria o primeiro podcast gravado com grunhidos, né? Pois é, já pensou? Esse é o Chewbacca. Caraca. Mas, você falou de cobra, essas coisas. Minha mãe conta que um dia eu cheguei com a cobra enrolada no meu braço. Oi? Olha, mãe, que eu cheguei com a cobra enrolada. 2, 3 anos de idade. 2 anos? Que isso? Não, pera aí. Cara. Sim, sério. Eu não vou duvidar da minha mãe. Sério. O que eu sei, isso eu já lembro, já tá na parte da lembrança. No curral, acabou de chover, ia muito sapo. Sim. Sapo cururu mesmo. E eu pegava os sapos pra brincar com os sapos, como se fosse carrinho. Como se fosse carrinho? Exatamente. Porra, é essa, era cara? Muito. Eu ficava pegando os sapos e fazendo assim, como fosse carrinho, avião, sabe? E o sapo lá, óbvio, assustado. Olha, o problema dessa gravação é que o Denis já brigou com metade dos municípios de Minas. Agora ele vai brigar com os protetores de animais. Exato, cara. Ele tá contando que ele brincava de Hot Wheel com sapo. Botava o sapinho na pista. Daqui a pouco ele vai falar que fazer uma pista com loop, né, cara? Não, mas olha, nenhum bichinho foi morto nessa brincadeira. Ah, que bom, Na né, verdade, cara? Eu fui mais vítima do que algoz dos bichos. Ah, tá, pô. Uhum. Não, assim, uma das minhas lembranças mais antigas, eu não sei por que eu fiz isso. É bom deixar claro. Tava um cavalo na beira do curral e eu só vou falar uma coisa, eu quero ver a reação. Eu abracei as pernas do cavalo. Ah, que ótimo. Caramba, bicho. As traseiras ainda por cima, né, cara? Não, meu avô, minha avó falam que eu voei em parábola. Caralho! Que isso, eu caí no chão, levei um belo de um coice, caí no chão. Bicho. Minha avó já rezando pela minha alma. E assim, né? Ninguém pensou, vamos levar a criança pro hospital, né? Vamos rezar por ele. Óbvio. Eu devia estar bem mal. Resultado, eu sobrevivi. Mas eu tenho uma hérnia até hoje onde o cavalo me deu coisa. Caramba, cara. Que merda, hein? Puta que pariu. Não, só pra vocês terem uma ideia da infância saudável, tranquila. Começamos bem, começamos muito bem. Tanto, você consegue lembrar de alguma história aí que você teve na infância, alguma coisa que te contaram, assim como o Denis? Cara, eu assim, a minha vida ela é muito engraçada porque ela dá voltas, né? E eu acabo, em alguns pontos, voltando pro mesmo lugar. Esse apartamento onde eu moro hoje foi justamente o apartamento onde eu passei a minha infância, né?
Então, acaba que ele é muito recheado de histórias e coisas assim terríveis. O que eu me lembro muito, diferente do Denis, eu tive uma infância muito mais urbana. Né? Então, eu me lembro dos micos, né? No térreo do prédio tinha um salão de beleza. E, porra, minha mãe dizia que o medo dela era subir com alguma das mulheres que tinha acabado de fazer algum procedimento lá, né? Que elas subiam com o cabelo tudo armado, cheio de maquiagem. E eu sempre chegava e dizia: olha, mãe, um palhaço. Então a mamãe, ela já evitava, né? Quando ela via, por exemplo, que tinha uma senhora hiperproduzida, ela já pegava e dizia: não, vamos dar uma volta. E eu fazia essa coisa, palhaço, na loja americana. Na loja americana, por exemplo, um dia tinha uma pessoa na fila, era um idoso, e eu não consigo imaginar como é que era esse idoso. Mas a minha mãe diz que eu fiquei olhando ele e de repente eu perguntei: você é velho ou você é velha? Ai, meu Deus, cara, aquelas perguntas de criança que não tem sentido nenhum. Sim, aquela inocência, né? Outra vez, sair correndo e uma senhora na fila e sabe aquele negócio assim que de repente parece que liga um botão na criança e dá um tilt maluco? Uhum. E aí eu tô na fila, aí eu largo a mão da minha mãe, pego distância, saio correndo, dou um soco na bunda da mulher. Que isso, cara? E a mulher, assim, ofendidíssima, se vira pra dar um tapa no brutamonte que fez aquilo com ela e se depara comigo. Então, a minha mãe conta, assim, que a gente fazia umas coisas absurdas aqui, né? E eu não posso negar que a minha mãe era extremamente corajosa. Nesse período ela estava acabando o doutorado, né? Recém-divorciada, morando sozinha nesse apartamento comigo, com meu irmão, que conseguia ser pior do que eu. Né? Nossa. E numa época em que não tinha tela na janela, imagina, 16º andar. Caramba, então, porra, a gente jogava tudo lá pra baixo. A gente jogava brinquedo. Ovo? E nessa, assim, ovo, brinquedo, copo. E nessa, assim, a mais emblemática é de uma vez que o porteiro subiu e disse pra minha mãe, né? Olha, dona Lila, o Fernando jogou um copo lá pra baixo. E a minha mãe, extremamente ofendida, né? Ah, senhor Antônio, por que você tá acusando meu filho? Isso é um absurdo. Só porque eles já jogaram algumas coisas, agora tudo que vão jogar é culpa deles? Aí ele mostrou meu copinho. É porque ele jogou um copinho escrito Fernando. e é por aí, né, cara? Então, assim, a gente é o terror do prédio. E o mais engraçado é que embaixo da gente moravam os pais da Fafá de Belém. Olha só. Então aqui embaixo morava a Mariana, filha da Fafá. Sim. Né? E a Mariana, ela acabou diversas vezes sendo confundida com Visage, porque ela saía entrando nos apartamentos, né? E aí ela não pedia licença, nem nada, ninguém trancava a porta. E aí ela entrava nos apartamentos e quando via ela matava os vizinhos de susto, porque ela ficava entrando e andando sem avisar ninguém nos apartamentos, e todo mundo achando. Do nada, cara. Como assim? Que isso, cara? Aí a minha mãe tava assim, final de tarde, estudando, lendo alguma coisa, passava um vulto. Aí a mamãe morria do coração pra depois descobrir que era ela. E essas peculiaridades, assim, do apartamento, né? A filha da Fafá de Belém brincava de ser fantasma na casa dos vizinhos. De ser fantasma na casa dos vizinhos aqui no Meu Deus. É fantástico, cara. E aí, cara, as histórias foram até a gente se mudar daqui. Eu devia ter uns 6 anos, a gente foi pra uma casa. Mas a gente aprontou muito aqui, né? Aí o bacana é que hoje quem apronta por aqui são os meus filhos, né? Aí eu volto a morar aqui, e agora são eles e as visagens que ficam por aqui dando pernada na gente. Pera aí, eu não entendi. Você falou as visagens? Que seria isso? Cara, visagem é um termo que a gente usa aqui no norte pra assombração. Ah, né? Então a assombração pra gente é visagem. Isso. E esse meu prédio aqui, ele, assim, aquela história de que a sua casa foi construída em cima do cemitério indígena. A minha casa, de fato, ela foi construída em cima do cemitério. Sério, cara? Porque parte do bairro aqui onde eu moro, Teatro da Paz, a Praça da República, tudo isso aqui é no cemitério. Sim, é verdade. E esse prédio aqui, ele é um prédio de 56. Então, a quantidade de gente que já morreu nesse prédio não tá no gibi. É verdade. O meu próprio avô morreu num quarto e a minha avó morreu no outro. Eita! Então, de vez em quando, assim, acontecem umas coisas bizarras aqui, que eu tô sempre botando ali
ali dos meus fios ali no Twitter. Tem certeza que não é a filha da Fafá de Belém, cara? Não, porque a Mariana não mora mais aqui. Então, mas ela tem chave? Tá em São Paulo. Não, ela não tem chave. Então... Não é mais a Mariana, não. Não é mais a Mariana. A Mariana tá aqui só de saudade, que ela vê as fotos, aí ela fica chorando. Oh, Gualo. Aí ela morre de saudade daqui. Ai, meu Deus. Mas, Denis, o Tanto já falou que ele tem um irmão, né? Você tinha irmãos também? Como é que era? Então, né? Eu sou filho sobrevivente. Tive um irmão que... Eu não sei se eu dou risada ou se eu fico sério nessa hora. Não, é sério mesmo. Tá. Eu tinha 12 anos quando minha mãe engravidou, teve um neném. Isso foi em 94, o meu irmão, que se chamava Odário, em homenagem ao meu avô, não meu tio. E ele nasceu bem doentinho mesmo. E quando a gente viu que não tinha recurso, tanto em Pitangui quanto na região, a gente se mudou pra cá, pra São Paulo. E minha mãe ficou 1 ano e meio no Hospital das Clínicas e eu pulando de casa em casa dos meus tios que moram aqui. Cara. Aí ele veio a falecer, tudo depois de 1 ano e meio. E a gente acabou ficando por aqui. Essa é a razão da gente ter migrado. Aí meu pai e minha mãe voltaram 7 anos atrás pra lá, pra cuidar da minha avó, depois que meu avô foi embora. E em 2016 pra 2017 eu me mudei pra lá também. E lá eu fiquei 2 anos em Leandro Ferreira, eu e minha esposa. E a gente voltou pra cá esse ano, pra São Paulo. Caramba, cara, meus pêsames aí mesmo, já tem há muito tempo aí pelo seu irmão, né? É sempre uma perda, né? É sempre uma perda. O que aconteceu, e até faz parte do episódio, é o seguinte: a minha mãe tinha uma postura comigo de me deixar mais solto até vir o meu irmão. Depois que meu irmão veio, ela passou a querer ter uma outra postura e eu ser rebelde com essa postura. Porque tava acostumado com outro tipo de tratamento, né? Não, eu era completamente solto. Eu já escrevi no Twitter, por exemplo, eu ficava solto o dia inteiro no mato. A gente já percebeu isso, na verdade. já percebeu, né? Eu vou deixar a história mais bonitinha. Fazia Hot Wheel com sapinho. Engatinhava no meio das cobras. Não, era um mundo. Eu era o Doro Aventureiro, né? Doro Aventureiro. Puta que. Mas a minha esposa fala que eu vivo no fantástico mundo de Bob. Vamos lá. Uma história que eu tenho é a seguinte: teve quase um ano que meu pai veio aqui tentar a sorte em São Paulo. Eu era bem pequeno, eu devia ter entre 5 e 6 anos. E ele veio sozinho e ficou eu, minha mãe, lá na casa dos meus avós, na roça. E o que aconteceu? Eu não sei, eu não tenho lembrança da ausência do meu pai. Toda vez que eu ia pro mato, pescar, passear, tudo, o meu pai estava sempre comigo, o tempo todo, junto comigo. Não, pera aí, cara, é o fantasma do Anakin, pô, que ele ficava ali do teu lado? Então, cara, é dessa que eu queria falar. É uma visagem, para usar o termo do Tanto, mas que não era visagem. Eu não tenho, vamos dizer assim, a lembrança da ausência dele. Ele estava comigo o tempo todo. E depois, anos depois, o meu avô me contou que eu andava naquela época pra baixo e pra cima com um pedaço de pau e falava que era meu pai. Caramba! Olha só, cara, que bonito isso. Mas eu não tenho lembrança de um pedaço de pau. Eu tenho lembrança do meu pai junto comigo. Caramba, cara, que poético isso, bicho. O tempo todo. Eu supri na minha imaginação. Sim. E eu não tenho lembrança. Pra mim, era ele lá. Caramba. Até hoje. Foi a forma de escape que você na época teve pra poder suprir justamente. Caramba, cara. Tá vendo? Cara, não era o engraçado disso tudo é que a gente sempre tem aquela noção, né, de que os pais fazem tudo pelos filhos, né? Mas os filhos também, eles são capazes de fazer umas coisas muito loucas pelos pais e pela lembrança deles, né? Verdade. Sim. Tu sabes que tu tá me contando isso, Dente, e me lembrei de uma história, cara, que é bem engraçada, assim, porque foi uma grande aventura mesmo que eu vi aqui. Eu acho que eu já falei lá no Twitter que em 94 e 95 a gente acabou indo morar fora do Brasil. O meu pai foi chamado para fazer uma pós-graduação e a gente foi junto. E, a gente acabou indo parar na França, imagina, um bando de paraense, né, que vive aqui a 35, 39 graus, e morar num país frio, escuro. Nós chegamos lá em pleno inverno, né?
E aí eu me lembro, cara, que... Eu vou contar a história toda, vocês vão entender onde é que eu vou chegar na história de a gente fazer tudo por pai e por mãe, né? Beleza. E chegou Natal, época do Natal. A minha mãe resolveu comprar aqueles videogamezinho portátil pra gente, né? Então a minha mãe comprou pro meu irmão um Game Gear, que na época era colorido, não sei se vocês lembram, tela colorida e tal. Como é que é? Game Gear? Acho que é Game Gear, alguma coisa assim, né? Que era acho que era da... Porra, eu não vou lembrar agora quem é que produzia aquela coisa ali. Eu não tô lembrado desse não, mas enfim. Mas era um coloridinho, com tela colorida. E a minha mãe resolveu comprar pra mim um Game Boy. E já comecei me sentindo preterido, né? Pô, meu irmão vai ganhar um que era totalmente moderno, com tela colorida, e eu vou ganhar um Game Boy. Mas que é preto e branco. Eu não vou... que é preto e branco, eu não vou reclamar. A minha tia, na época, morava na Alemanha. E nós tínhamos decidido que nós íamos sair da França para passar o Natal na casa da minha tia na Alemanha. Fizemos todos os preparativos para a viagem, para passar o Natal lá com ela. A gente ia sair da nossa cidadezinha, lá em Paris, para fazer uma conexão e pegar outro trem para ir para a Alemanha. E a minha mãe, então, resolveu dar os videogames pra gente antes da viagem, para que a gente pudesse ir jogando durante o trajeto. Porra, fantástico. O problema é que a minha mãe deu o videogame pro meu irmão e para mim ela comprou errado, cara. Ela não comprou um videogame, cara. Ela comprou simplesmente um adaptador que ligava o Game Boy que eu não tinha na televisão. Puta merda. Nossa. Ai, porra, cara. Tipo, ela entrega pra gente 10 horas da noite e eu com aquela cara de bunda, né? É isso que foi. Meu filho, você não gostou? Eu disse, porra, mãe, mas é que eu não tenho videogame. Ela disse, como assim? Isso aqui é um adaptador, mãezinho. Aí ela ficou devastada, né? Nossa, ela imagina, cara. Putz, grila, mas não tem problema. Na estação de trem tem um shopping. A gente vai pegar o trem e antes de subir no trem eu vou e compro um Game Boy pra você. E aí, dito e feito, né? E a minha mãe estranhando, né? Bem que eu vi que o Game Gear do seu irmão custou 300 francos e o seu custou 40. Fiquei estranhando aquilo. E eu na minha cabeça, assim, que coisa, né? Minha mãe gosta muito de mim, né? Mas tudo bem. Aí, bem, fomos pro trem. Subimos todos no trem, fomos lá pra nossa cabine, deixamos as coisas todas lá. E aí a minha mãe, então, disse, vamos lá comprar o Game Boy. E o meu pai dizendo, né, Lila, é perigoso, Lila, olha o tempo, vamos comprar na Alemanha. Não, eu vou comprar logo agora. Minha mãe, teimosa que só, pegou e foi andando comigo pela estação de trem, entrou no shopping, pegamos o Game Boy, fomos pra fila. E eu disse pra minha mãe, vá logo pro trem que eu vou pagar aqui, que eu ando mais rápido que a senhora. Mas peraí, tu tinha quantos anos aí, cara? Eu tinha 15 anos. Ah, tá, 15 anos, ok. Ok, aí senão ia ser porque eles esqueceram de mim, né? Pois é, cara. Não, mas vamos lá. Aí a minha mãe foi na minha frente e eu comprei o Game Boy e saí, cara, muito feliz pelo shopping, assoviando. Entrei na estação, subi no trem, cheguei na nossa cabine e quando eu abro a porta, o meu pai tá com o olho arregalado, vermelho de raiva e pergunta, cadê tua mãe? Puta merda. Como assim, cadê minha mãe? Um adendo. A minha mãe deixou comigo a carteira dela pra eu poder pagar o Game Boy. Putz. O que é que eu fiz? Larguei na estação, larguei na cabine o Game Boy, larguei a carteira dela e disse, pai, fica aqui que eu vou procurar a mamãe. Cara, aí eu saí correndo pela estação de trem, saí correndo pelo shopping procurando a minha mãe e meu Deus do céu, onde é que tá minha mãe? E olhando no relógio, vendo que tava chegando próximo o tempo do trem partir. Até que eu vejo, numa das saídas do shopping, já na rua, um aglomerado de gente. Quando eu vi aquele aglomerado de gente, eu disse, puta merda, é minha mãe. Aí saí correndo pra lá. Nossa, cara, a minha mãe simplesmente se perdeu. O shopping, ele tem 4 saídas. As 3 saídas davam pra 3 ruas e uma saída dava pra estação de trem. A minha mãe se perdeu, foi parar em outro lugar. E, cara, quando ela se viu perdida, ela simplesmente esqueceu o francês e esqueceu qualquer coisa que pudesse ajudar ela. Ela tava chorando no meio da rua, um bando de gente tentando acalmar ela ao redor, falando em português, dizendo, meus filhos, meus filhos, meus filhos. Aí eu só entrei no meio da multidão e puxei, mãe, bora! E saímos correndo pela estação, pelo shopping. Né? E aí fomos pelo shopping e tal, descemos as escadas, chegamos na estação de trem, o trem tava partindo. Eita porra! Aí eu disse, nossa, mãe,
corre. Até então eu tava correndo de mão dada com ela, né? Aí eu disse, mãe, corre. E saí correndo. Porra, corri bem mais rápido, consegui subir ainda no nosso vagão. E aí eu tô lá, vitorioso, segurando no vagão, o vento batendo no meu rosto, no meu cabelo. E quando eu olho pra frente, eu só vejo meu pai com a cabeça pra fora da janela, gritando alguma coisa que eu não ouço e apontando pra trás. Porra, obviamente a minha mãe não conseguiu alcançar o trem. Puta, E aí quando eu olho pra trás, a minha mãe tá ajoelhada na via lá do trem, chorando. E aí eu pensei, né? O que é que eu vou fazer? O trem tá indo pra Paris, minha mãe tá aqui sozinha. Meu irmão, eu me joguei desse trem. Eu rolei. Eu nunca rolei tanto nessa minha vida, cara. Caramba. Me feri todo, cara. E aí, né, vieram pessoas me socorrer, brigar comigo e tal. E aí eu chego lá com a minha mãe desesperada, né? O que é que a gente vai fazer e tal? Eu disse, mãe, vamos fazer o seguinte, vamos pegar um táxi, a gente tá 1 hora de Paris. Se a gente der sorte, a gente consegue chegar lá antes deles, inclusive. Antes minha do mãe, trem? perfeito. Porque Antes vocês do não trem ficavam chegar. em Paris, vocês ficavam numa outra cidade, né? Nós parávamos em Paris, numa estação de trem. Depois a gente tinha que pegar um metrô para outra estação de trem. Ah, entendi. Mas a minha ideia era pegar um táxi e parar na primeira estação e tá lá antes deles chegarem. Nossa. E aí a gente foi correndo procurar um táxi. Estávamos lá negociando com o taxista e tal. Quando a minha mãe se vira pra mim e diz, meu filho, me pega a minha carteira pra eu poder pagar o homem. Putz, tava no trem. Né? Nossa, tava no merda. Mãe, eu deixei a carteira no vagão junto com o Game Boy. Égua, cara, aquela desolação, tristeza, sem saber o que fazer. Imagina, sem dinheiro, sem documento e sem a família, 2 dias antes do Natal, né? Caraca. Quando o desespero já tava assim, no auge, surge meu pai, do nada, cara. Meu pai botou no meio da estação. Pois é, gritando com a gente, fazendo o maior escarcéu com a gente. Bem, em resumo, o meu pai saiu, falou com o bilheteiro do trem, explicou a situação e o bilheteiro conseguiu convencer o maquinista a parar numa estaçãozinha intermediária que tinha a uns 10 quilômetros da nossa cidade. Caraca! E meu pai ficou lá, conseguiu pegar uma carona com um trem de manutenção, voltou. Isso porque ele deixou o meu irmão de 13 anos e a minha irmã de 4 anos sozinhos nessa prestação, com todas as malas. E voltou para nos pegar. Nos encontrou, brigando com a gente, conseguiu de novo pegar a carona com um outro trem de manutenção, levou a gente de novo para a estaçãozinha, onde estava o meu irmão e minha irmã chorando, com medo de terem sido esquecidos no meio da França. Sim. E aí o cara disse o seguinte, olha, vai passar um trem aqui que vai para Paris. É um trem militar, que tá cheio de soldado. Caraca, e eu vou tentar falar com eles para ver se eles dão carona para vocês. E nisso a gente tinha uma conexão para fazer em Paris, de parar numa estação, pegar um metrô e ir para outra estação para poder ir para Alemanha, que tava ficando cada vez mais apertada, né? Cara, o trem militar chegou, certo? Eles deram carona pra gente, foram hiper simpáticos, tipo, ó, levante pra família sentar. Nós sentamos, chegamos em Paris, na estação primeira, e meu pai disse o seguinte, olha, é perigoso a gente pegar metrô. Se tiver um atraso, eu não quero mais perder ninguém, vamos pegar táxi. É mais caro, mas vamos pegar táxi. É mais seguro. Fomos, entramos em 2 táxis, metade da mala num, metade da mala no outro, metade da galera num, metade no outro. Fomos pra outra estação. Tudo perfeito, Denis, sem bronca. Chegamos lá, tipo, 10 minutos antes do trem partir. Apresentamos nossos bilhetes, tudo bonitinho, sentamos na nossa cabine e aí a gente começou a rir. Claro. Que aventura maravilhosa e tal. Aí minha mãe chega comigo e diz, meu filho, eu lhe amo, eu nunca ia lhe deixar com um presente menor. Agora você pode ir até a Alemanha jogando com seu Game Boy. Aí eu me perguntei, Game Boy? Cadê meu Game Boy? Puta merda. Eu esqueci meu Game Boy no táxi, tu acredita? Não. Puta que pariu. Eu procurei por todo canto, bicho. Tu não tem noção, assim, da pessoa com mais ódio de si do que eu naquele momento. Depois de toda aquela aventura por conta do Game Boy, ter esquecido o Game Boy no táxi. E aí, obviamente, que eu não ganhei mais porra de Game Boy nenhum. A minha mãe já nunca mais jogou videogame na vida. Nunca mais, cara. Nunca me interessei por videogame, até hoje não tenho. Mas, porra, bicho, aquele trauma ficou, olha, pra mim, por anos, cara.
Pegou Ainda raiva mais do que eu vi o Game meu Boy. Porra, e vi o meu irmão jogando lá o Game Gear dele, todo com tela colorida e tal. E eu, no final das contas, a única coisa que sobreviveu foi a porra do adaptador pra televisão do Game Boy que eu não tinha. Que tá na sala até hoje, né? Na sala de troféus. Ai, que parecia... Nos troféus das derrotas, bicho. Parecia filme de férias frustradas daquela família, cara. Mas foi essa tua história aí, cara. Mistura com Esqueceram de Mim, nossa. Caramba, cara. Mas agora, foi totalmente isso, cara. Agora que eu vi aqui o Game Gear, era da Sega, né, cara? Agora que eu tô vendo aqui. Isso, da Sega. E na época era uma modernidade, né? Porque o Game Boy era o top, e aí o Game Gear entrou e tinha tela colorida e tal. É verdade. E durante tempos o meu irmão me atormentava com aquilo, né? E jogava na minha cara que eu tinha perdido meu Game Boy, pô. Já sofreu o bullying do irmão depois. Seria filme da sessão da tarde facilmente, cara. Facilmente. Bicho. Aí você percebe como esses filmes são tristes. Porque, tipo, você fica em casa morrendo de rir, né? Quem vive aquela merda ali, até hoje eu me lembro, cara, eu fiquei todo esfolado. Não, imagino, cara. E eu me lembro depois que do lado do lugar onde eu pulei do trem, tinha um trem que ia partir, né? Então imagina a cena, né? Um bando de francês frio, né? Os caras não são muito de expressar sentimento. E quando os caras olham pro lado, tem uma brasileira ajoelhada no chão, rezando por Nossa Senhora e chorando, né? Enquanto o filho tentou se matar. Exato. E o filho tentando se matar. Exato. Então a galera deve ter pensado, esses brasileiros, realmente. Caraca, cara. Eu tive também um perrengue, não com, assim, viagem, eu tive um perrengue com carro. Perrengue com carro são bons, vamos lá. Nossa, não. Eu fui, né, já era casado e tal. E aí eu fui, primeira vez que eu fui visitar meus pais depois que eles voltaram pra Minas. Fui lá, visitei meus pais, minha avó. E aí, assim, faltavam uns 2 dias pra gente voltar. A gente ouviu uns miados, que seria a casa do fundo do terreno. Uhum. Assim, entre a casa e o muro da rua tinha um monte de entulho, né? Porque eu sou de uma família de acumuladores. E tinha um entulho ali. Não, mas eu posso rir dessa parte ou é sério isso mesmo, pessoal? Não chega a ser uma coisa grave, mas que bom. Tem uma dificuldade com o desapego, vamos dizer assim. Sim, ok. Aí a gente ouve os miados, da minha esposa vai lá e vê 2 gatinhos. E os gatinhos tão lindos e tal. E o que acontece? Lá em Leandro Ferreira, as pessoas não têm muito apego aos gatos. E aí, foi aquela coisa de 2 dias eu e a Liliane conversando, vamos levar os gatinhos. Minha mãe fez um escândalo, né? Falou, eu nunca te pedi nada na minha vida. Mentira, já tinha pedido sim. Mas falou, não leve esses gatos, nada. Mas eu fui lá, tirei o entulho todo, peguei os gatos, botei numa caixinha, no dia de ir embora, e fui. Que dia que era esse? Era dia 15 de novembro. Feriado. Ok. Fui lá, olhei o tanque, meio tanque, né? Dá pra ir embora, dá pra chegar, né? Dá pra chegar até Divinópolis, que é uma cidade um pouco maior, lá vai ter posto, e eu abasteço lá, tranquilo. 60 quilômetros só, meio tanque, tá ok. Dá tranquilo, né? Em teoria tá tranquilo. Em teoria tá tranquilo. Aí eu vou indo embora. E a Liliane falou, você não vai abastecer em Nova Serrana? Porque tinha imposto. Mas eu olhei e falei, não, tá muito caro, não vou fazer isso. Por quê, né? Meu dinheiro não nasce. Cara. Né? Cara, tô indo embora. Chego em Divinópolis. Nenhum posto aberto. Putz, é 15 de novembro, né? E, né, Divinópolis não era tão grande assim, né? Aí eu falo, caramba, não, eu vou ficar tranquilo, não vou dar o braço a torcer, né? Porque o homem no volante não pode dar o braço a torcer. Falei, não, eu vou continuar lá em Mariápolis, tem o posto da Ali, eu coloco lá, aquele posto tá sempre aberto quando eu passo lá. Chega o posto fechado. Não tinha nem... Sabe assim, quando já tá entre o último risco branco e já é reserva? Sim. Tava daquele jeito. Vou te falar uma coisa. Chegou um ponto em que o carro, eu acelerava ele com tudo nas descidas pra ver se ele tinha força pra subir os morros. Caraca, cara. Chegou um ponto, eu tava rezando. Eu falei, por favor, dia de feriado, não me faz isso. Rezando. Eu já tava assim, Pai Nosso que está no céu, certificado, já tava desse jeito.
E pior é que você começa a fazer isso, só começa a passar pela tua cabeça todo aquele filme de terror, né? Acaba a gasolina no meio do nada e você vai se dar mal. No meio do nada. Vai chegar aquele cara do caminhão, vai levar a minha esposa, vai dar uma merda, eu não quero. E eu pensando, não vou fazer isso, pelo amor. E eu rezando, eu falei, não. Chegou uma hora que tava subindo um morro, assim, tinha uma encruzilhada, um trevo, subindo o morro, o carro para diante de uma fazenda. A porta da fazenda, assim, a porteira do sítio, dava pra ver a casa do sítio, parou o carro, não ia mais. Eu falei, puta merda, vou ter que ir até o sítio, pedir ajuda, vou ficar umas 4, 5 horas aqui. A Liliane nem olhava pra mim. Óbvio, né? Óbvio, né? Ela nem olhava pra mim. Ela falava, não falava. Ela olhava, o olho dela dizia mais que qualquer coisa. A sorte é que tava os gatinhos, ela tava preocupada com os gatinhos. É verdade, tinha os gatos. E eu pensando, mano do céu, o que vai ser agora? Eu tava criando coragem pra sair do carro. Juro. Para um carro na nossa frente, um Del Rey amarelo, bem velhinho. Credo. E saía por uma das janelas, saiu uns 20 caniços. O cara tava indo pescar. Caraca. Ele desce e tal, eu desço. Ele fala, faltou gasolina? Faltou. Não, esquenta a cabeça não, eu vou lá no posto e busco pra você. Tem certeza? Tenho. Eu vou lá e busco pra você. Tem garrafa aí pra pegar? Não tenho. Aí o cara falou, tô indo lá, já volto, tá? E eu tava tão apoplético que eu não perguntei muito. Falei, vou esperar, né? Ele voltar. No meio do nada, né? O cara do Del Rey amarelo. Que você nem sabe se existiu ou não, de verdade. Não, existiu. O cara tinha um bando de caniço, ia pescar e tava precisando de isca. Porra. Eu falei, eu vou virar isca. Carmana dá uma isca maravilhosa. Nossa, mano. Depois não deu 10 minutos, ele volta com o galão. Olha coloca aí, no carro junto. Eu juro pra vocês, eu parei no meio do morro, né? Eu só tinha que acabar de subir o morro, eu vi o posto. Puta merda. Puta merda, cara. Se eu tivesse acabado de subir o morro, na Banguela, eu chegava no posto. E o cara do Del Rey foi muito gente boa. Eu tentei até pagar pra ele pela gasolina e ele não aceitou, cara. Sério, cara, que bacana. Sério, não, foi muito gente boa. Mas, cara, eu queria falar que eu nunca mais fiz isso, de deixar a gasolina do carro acabar. Mas é mentira. Eu já deixei umas outras 2 vezes. Puta merda, cara. Mas essa foi a melhor. Assim, você só aprende com os erros, nem sempre, né, cara? Nem sempre. Não, aquela história de que você envelhece e vai se tornando sábio, né? Não, dá pra ficar mais burro. Porra. Vídeo Cristóvão Buarque, né, cara? Cristóvão Buarque foi nesse processo aí, cara. Terrível, cara, terrível. Pô, mas essas coisas de transporte, aqui no Pará a gente sofre muito, né? Eu, durante muito tempo, eu fui advogado, trabalhando, fazendo audiência mesmo, né? E indo pra tudo que é interior, cara. E é uma coisa maluca, porque o Pará é muito grande. Então, tinha cidades aqui no Pará em que era mais fácil, por exemplo, eu fazer Belém-Brasília, Brasília-Palmas, e de Palmas pegar um transporte do que fazer por dentro do estado. Porra! Cara. E aí, tipo, eu já passei mais de 48 horas, por exemplo, para chegar em um lugar, em uma cidade, sabe, dentro do mesmo estado. É uma coisa maluca, assim, né? Eu já caí dentro do buraco com o ônibus inteiro. Quebrou o eixo todo do ônibus. Meu Deus! Caraca, a rodovia que saía de Marabá ia, por exemplo, a Conceição do Araguaia, a Redenção, que ficam no sul do Pará. Cara, eram umas coisas assim tétricas, né? Você pegar ela além do risco do assalto, que tinha sempre muito, né? As estradas em péssimas condições. Já aconteceu, por exemplo, de sair da rodoviária de Marabá e o ônibus pegar fogo no pátio. Caraca, cara! Eu me lembro dessa cena que a gente sai de lá, vamos partir. O ônibus dá ré, o ônibus tá manobrando e de repente começa a pegar fogo e todo mundo sai correndo no ônibus, sabe? Que isso? Então, a gente vive, assim, uns perrengues aqui no Pará, cara, de transporte, assim, que me lembram muito essa tua história, sabe, gente? Muito mesmo, cara. Agora, Tanto, você, né, tem suas famosas threads lá no Twitter, né? Inclusive, eu vou deixar na descrição desse episódio o link pro post que você fez com todas as suas threads reunidas, né? Um fio lá gigante com todas as suas threads. Mas você é famoso pelas suas threads, vamos dizer assim, de histórias sobrenaturais, né? A gente já teve
uma no Segue o Fio, né? E eu queria que você, sei lá, contasse alguma outra que você lembra, assim, que você consiga, assim, de bate-pronto contar aqui, que não tenha virado episódio do Segue o Fio ainda. Cara, assim, tem muita história. Esse apartamento aqui, ele é recheado de história, né? Uma das mais, assim, que me assustou mesmo, que o pessoal pergunta muito, né? Mas tu vês coisa? Eu não vejo, né? Eu nunca, graças a Deus, eu nunca vi nada aqui. O que acontece muito é da gente ouvir coisas estranhas, ou de acontecerem coisas estranhas. Mas a única vez em que eu realmente vi alguma coisa... Era a filha da Fafá de Belém. Não era. Não era a Mariana. Não era a Mariana dessa vez. Cara, o meu avô, ele estava internado, e teve um problema sério, estava internado na UTI, e eu não quis visitá-lo. Durante todo o tempo que ele esteve internado, eu optei por não ir. Até que foi chegando o período em que eu percebi que as coisas estavam melhorando, os médicos começavam a dar boas notícias, e finalmente o médico disse que, olha, se continuar assim, o teu avô deve sair da UTI nesse final de semana. Como meu avô estava melhorando muito, nós decidimos ir para Mosqueiro. Mosqueiro é uma cidade, é um distrito de Belém, né, que fica a 70 quilômetros de Belém. É uma ilha, e é muito bonito lá. Tem uma ocupação muito antiga, uns casarões em madeira, uns chalés, praia de água doce, e a gente tinha uma casa lá. Então a minha mãe se certificou com meu pai, qual era a situação do meu avô. Eu disse, olha, ele está melhorando, podem viajar tranquilos, ele deve sair da UTI já na segunda-feira. E a minha avó falou para mim, meu filho, você não quis ver seu avô esse tempo todo que ele esteve internado. Não se preocupe que segunda-feira você vai ver o seu avô já fora da UTI. E fomos para Mosqueiro. Nessa época, minha mãe tinha comprado um carro novo. A gente tinha acabado de voltar da França. E minha mãe tinha comprado um carro novo, um bando de modernidade que tinha. E uma das modernidades era um alarme com sensor de movimento. Olha então, só. você trancava o carro dentro e... Hoje eu acho que isso é comum, né? Você tranca o carro e se tiver algum movimento dentro, toca o alarme, né? E a gente estacionou os carros, foi meu tio, foram vários tios meus, a gente estacionou no fundo do terreno e a gente ficou na frente da casa contando história de terror de noite. Aí eu vou contextualizar um pouco. A casa ficava no meio do mato, lá no Mosqueiro. Que era ótimo. Isolada de tudo. Fantástico. Tipo, não tinha nada, a rua era asfaltada, não tinha vizinho. Era uma época realmente em que não tinha ocupação por lá. O terreno ele devia ter uns 40 por 80. E os carros estavam estacionados lá no fundo, do lado de uma área de churrasqueira. Uhum. A gente estava no início do terreno, num pátio, contando história, e de repente, cara, assim, no meio do falatório lá, toca um alarme do carro. Porra, foi criança pulando pra tudo que é lado, né? Tu imagina, de noite no escuro, o alarme do carro tocando. A criança pulando pela janela, se jogando no mato e tal. E aí eu já me toquei que era o alarme do carro. Óbvio que eu também pulei, né? Saí correndo, pulei por uma janela, mas me toquei que era o alarme do carro, então já peguei a chave do carro e fui lá. E desliguei o alarme. Prontamente eu volto. E aí a gente começa a conversar de novo e contar histórias de terror de novo. Vitor, não deu 5 minutos, de novo o alarme dispara. Eita, aí de novo, né? Todo mundo pula. Porra, susto, não sei o quê. Menos do que da primeira vez. E eu já corri de novo, peguei a chave e desliguei o alarme. Aí meu pai nessa hora gritou pra mim, vê se não tem janela aberta, vê se não tem algum bicho, besouro dentro, sei lá, que pode estar tocando o sensor. Aí eu abri o carro, vi tudinho e tal, e não tinha nada. Tranquei todas as portas, voltei. Sentamos de novo, e a conversa já tomou outro rumo, quando de repente, uns 10 minutos depois, de novo o alarme. Aí a gente já disse, porra, o que é isso, né? Deus do céu, aí se tem bosta pronta, eu me cago todo aí, mano. Óbvio que não vai ser o besouro, né? Nessa hora você já elimina o besouro, não é mais o besouro, né? Não, aí meu pai diz assim, filho, tranque o carro na chave e não liga o alarme. Eu novamente fui. Aí você imagina que eu desci da casa, fui andando pelo terreno, 80 metros no escuro, no meio do mato, volto lá e tranco o carro. Cara, quando eu tô voltando, pela primeira vez, não sei por qual razão, eu fui impelido a olhar para a área da churrasqueira. Nossa. E quando eu olho para a área da churrasqueira, certo? Que foi assim, em momento algum das outras vezes, eu pensei em olhar para a área da churrasqueira. Eu vejo meu avô
todo vestido de branco, ele era médico, me olhando, parado, do lado da mesa da churrasqueira. Caramba! Aí, meu irmão, eu já peguei e saí correndo, gritando, me enfiei no colo da minha mãe, comecei a chorar, e a minha mãe, preocupada, né? A minha mãe, ela é muito cética, mas ela também é muito crente. E aí minha mãe prontamente pegou o telefone, ligou pra Belém. Como é que tá ele? Não, ele tá benzinho, tá melhorando, tá tranquilo e tal. Mas eu tive certeza de que eu tinha visto meu avô. É uma coisa assim que ninguém me tira da cabeça de que naquele momento eu vi meu avô. Obviamente aí a noite meio que morreu, todo mundo ficou meio assim amuado, né? E a gente foi dormir cedo. No domingo, a gente volta pra Belém, fomos pra praia, todo mundo com aquele negócio. Mas tu viste mesmo teu avô? Vi, tenho certeza que foi meu avô tava parado na churrasqueira me olhando, certo? E eu tenho certeza que alguma coisa fez aquele alarme do carro tocar 3 vezes pra que eu fosse lá 3 vezes e pra que eu o visse ali. Não sei porquê. Mas cara, nós voltamos pra Belém e o meu avô morreu na noite do domingo. Puta! Caramba! O meu avô, que vinha melhorando, morreu na noite de domingo e eu fui o único neto que não entrei pra ver o meu avô. E foi o motivo da reclamação dele, né? Tipo, sim, mas você não vai, o Fernando não vem me ver, o Fernando não vai entrar aqui. E aí o que eu imagino assim é que tipo, meu avô, de alguma forma, ele quis me ver ou quis que eu visse, né? E foi a única vez assim que eu acredito que eu tenha visto algo. Caramba, eu já pensei em escrever, já pensei em escrever sobre isso, de repente, quem sabe depois de hoje até no meu motivo pra escrever e tal. Tem tanta história de terror boa nesse país, moleque. O pessoal me manda tanta história boa de terror por essa DM do Twitter que eu não sei como é que eu consigo dormir à noite, cara. Você tinha que participar um dia do Mundo Freak, cara. Meu engraçado, Deus, isso é bom. É engraçado que uma galera, cara, marca quando eu faço essas trilhas, uma galera fica marcando o Mundo Freak. Né? E eu vou tirar um dia pra acompanhar eles lá pra ver se de fato eu tô ali naquele universo. Tá sim. Tá. Eu vou mandar uma mensagem pra Ira Croft, vou falar, Ira, você precisa chamar o Tanto pra gravar com vocês um dia aí, cara. Eu gravo, a thread dele. Eu faço. Ela leu uma das threads. Ela leu. Ela leu a da minha filha. Ah, não, no Segue o Fio, sim, eu tô falando... Segue o Fio, Sim, Isso. Eu tô falando lá no Mundo Freak mesmo. Aliás, a thread da sua filha do Bagulhos Sinistros, né, um bastidor aqui, eu quando falei com a Ira, né, fui na cara de pau, falei, Ira, tem uma thread aqui, Segue o Fio. Ela, tá, legal. Falei, a thread é essa aqui e... tem que ser você narrando. Você tem que narrar essa. É a cara aí do Mundo Freak. Ela, pô, mas eu tô enrolada, gente. Eu fiquei acho que umas 2 ou 3 semanas esperando ela ter uma vaga lá na agenda. Ela mandava, não desiste de mim não sei o quê. Aí funcionou, ela conseguiu gravar. E aí saiu aquela thread maravilhosa, né, cara? E ela é muito boa, né? É muito boa. Muito, muito boa, muito boa. Um abraço aí pra nosso ouvinte Ira Croft. Essas histórias ficam povoando, né? Aquela história da Maria Fernanda ali, aquelas histórias que ela conta. Cara, ela tem uma penca de história. Aquelas ali, acho que eu lembrava e tal, mas, porra, ela tem umas histórias, assim, tenebrosas, assim. Caraca, aquela thread é muito assustadora, cara, na moral. É sim. Aquela história que o pessoal riu pra cacete, né? Tipo, de vontade de dar pra adoção. Porra, bicho, você imagina? Você tá com seu filho no colo, aí ela fala, meu irmão morto vem me visitar. Caraca, cara, é sinistro aquilo ali. Então fica longe de mim, deixa ele te visitar pra lá, que... Agora... vou falar uma coisa pra vocês. Eu não assisto filme de terror. Eu não assisto. Mas não por ter medo, é justo pelo contrário. Eu não vejo graça, em geral. Entendi. E eu lembro de eu colocar isso no fone de ouvido e eu tava indo e voltando de Minas no começo do ano. Toda semana, eu sozinho no carro ouço isso, cara. Deus do céu. Ainda bem que só tem 8 minutos, né, cara? Agora imagina ouvir isso pessoalmente, né? Isso que porra! Não, nem... Trouxeram meu corpo aqui pro cemitério, cataram meu corpo e botaram numa caixinha. Porra. Caraca, cara, tá maluco. Mano,
Agora, ô Denis, falando em assombração, você parece já conhecer o Alexandre Frota, o pai do Nando Moura. Como é que são esses causos aí, Rafa? Você mandou a lista aqui pra mim, você botou Sônia Lima, Tiazinha, Sônia Lima. pai Sim. do Nando Moura e Alexandre Frota. Sim, qual que você quer? Tiazinha, claro. Não, é a mais sem graça, cara. Falando sério, foi assim. No caso dos três que eu coloquei juntos, a Sônia Lima, a Tiazinha e o Frota, eles são pais de alunos do colégio que eu trabalhava. Achei que tu tinha ido lá no programa do Luciano Huck. Não. Sofrer depilação da Tiazinha. Não, os dois únicos programas que eu fui na minha vida foi um programa do Ratinho e o Super Pop na época da Galisteu. Tá, porra. Caraca, tu foi no programa do Ratinho. Espero que não no exame de DNA, né? Excursão organizada pela minha mãe. Caramba, cara, que coisa maravilhosa. Eu não... cara, é um período sombrio. Um dia eu entrei no colégio, comecei a trabalhar. Mano, eu não tenho como descrever de outro jeito. Foi um período tenebroso. Eu não me orgulho disso. Mas vamos lá, Sônia Lima, Tiazinha, Frota, na ordem, que é do mais sem graça pro mais engraçado. Okay. Sônia Lima foi assim, eu entrei no colégio, tinha um garoto de 9º ano, e eu fui escolhido, não sei porquê, nesse ano, para também fazer a viagem de formatura com a sala dele. E aí tô conversando e tal, com o moleque e tudo, e aí ele falou do pai e da mãe, e aí em dado momento ele manda, que eu sou filho da Sônia Lima e do Wagner Montes. Oi? E na reunião de pais eu conheci ela, uma senhora tranquila, nada demais. Só tive um encontro, depois não dei mais aula pro filho dela, que ele foi pro médio, eu não dava aula pra ensino médio. Da Tiazinha, foi um dia que assim, foi um frisson na escola. Os professores todos, né? Você viu quem tá ali? É a Tiazinha, eu juro. Eu fiquei olhando, procurei uns 2 minutos, cadê? Até eu ver uma menininha assim, meio baixinha, sabe? Sim. Super normal. Acho que eu tava na imagem, o que tava na TV. Nada demais também. E ela ficou só 6 meses, foi uma coisa rápida. Agora, o Frota merece um capítulo à parte. Porque foi assim. Comece. Então, vamos lá. Um dia, chego no colégio para dar minha aula, tal, coloco o meu jaleco de professor, ponho o meu dedinho no ponto, tô indo andando lá pelos corredores do colégio. E o que acontecia? Eu tinha que passar pelas salas do infantil para subir um lance de escadas e chegar na sala dos professores. Ok. Tô andando naquele corredor, de repente eu vejo ele. Assim, sem aviso, sem nada. Do nada apareceu na tua frente. Do nada. Assim, eu tava, sabe, olhando assim meio apressado, olhando a apostila, pensando na primeira aula do dia. De repente eu olho pra frente e tá o Frota. Eu juro, eu procurei a câmera. Eu falei, não, é pegadinha, não é possível. Eu olho de um lado, olho pro outro, não vejo nada, falei, vou agir normalmente. Continuei andando, só dei bom dia, continuei. Isso foi ali em abril, por aí vai. Chegou a festa junina. Peraí, tu deu bom dia pra ele e não falou nada? Não, falou bom dia. Sabe aquele bom dia de manhã, né? Aquele bom dia. Bom dia. Bom dia. E aí, ó. Ai, caralho. Aí depois você foi pra festa junina? Então, aí o que aconteceu? Tô no dia da festa junina, me colocaram no microfone pra cantar a festa junina, né? Olha a cobra, esse tipo de coisa. Tu era o narrador da festa. Exato, eu cantava. De repente eu vejo o Frota andando no meio das mesas, assim. Eu não sei por que eu fiz isso. Eu não me orgulho disso. Mas ele andando ali, eu não consegui me segurar. Eu mandei, e aí, papito? No microfone? No microfone. Caraca, do nada. Viu? Ele olhou direto no palco. Eu falei, mano, eu vou apanhar muito, cara. Eu tô muito ferrado. Deus justa causa. Era na época da Casa dos Artistas? Por isso tu mudou aí, papito? Não, foi bem depois. Eu acho que quase ninguém entendeu das crianças, só os adultos entenderam. Porque o Ia e Papito era do Supla, né? Exatamente, que eu era do time Supla, né? Sim.
eu desci do palco pensando, né? Quase mandando um zap de despedida no grupo da família, né? Mas vou dizer uma coisa, não estou defendendo o Frota, mas ele foi gentil comigo ali, naquele contexto. Talvez ele tinha medo do processo, qualquer coisa do tipo, mas ele foi gentil. Não foi amigo, não viramos nada, mas eu sobrevivi ao Frota. Não tacou uma cadeira em cima de você, né, cara? Não chegamos a isso. Eu conheci um bando de celebridade uma vez, que a gente foi fazer uma viagem pra Fernando de Noronha, cara. Negócio super despretensioso e tal. Olha o horário que você ia botar isso no ar. Não. Mas a gente era criança e tal ainda. E aí a gente chega em Fernando de Noronha, estavam gravando aquela minissérie O Sorriso da... Não, Riacho Doce. Riacho Doce? Não lembro dessa não, peraí. Procura aí, cara. Corpo fechado pro amor. Cara, e aí, exatamente. Vera Fischer. Vera Fischer, cara. Porra, tava lá todo o elenco da Globo. E a Vera Fischer. Cara, a Vera Fischer, se tiver me ouvindo, cara, você é uma gentileza. Você é um amor de pessoa. Olha, você fez um moleque muito feliz porque você me tratou muito bem. E hoje eu sei, Vera Fischer, quanto eu te enchi o saco naquele hotel. Porque eu ficava que nem um cachorrinho atrás dela. Cara, eu tirava tanta foto com ela que ela se virava comigo e dizia: mas eu já não tirei foto com você. Eu dizia: mas eu quero mais uma. Que Caralho. Mulher paciente, que mulher educada. Olha, foi fantástico, cara. Maravilhoso. Não, e tinha também, tô vendo aqui, né, Luísa Tomé, Fernanda Montenegro, Erson Cravo, grande elenco, hein, cara? Não, tava todo mundo no mesmo hotel que a gente, cara. Fantástico. Mas bem, não importa o elenco, só me importa a Vera Fischer. Até hoje eu tenho uma foto com ela, a Vera Fischer rindo, e eu do lado, cara, eu não consigo nem explicar a minha pose, sabe? É uma coisa assim que... Riacho Doce foi uma minissérie exibida pela Globo em 1990 com duração de 40 capítulos. Olha só, cara. Foi bonito. Mas tem mais alguma história sua, tanto com celebridades, ou não é o seu forte esse? Não, aproveitando que o Denis tá falando da tiazinha, né? A minha única história com a tiazinha, e por que eu pedi pra ele contar o encontro dele com a tiazinha? É porque a tiazinha foi a única Playboy que eu comprei na vida. Olha, né? aí. E que até hoje eu não sei por que comprei. Eu vi que tava tendo um frisson e tal, Playboy da tiazinha, e eu comprei. E ficou lá no meu quarto, guardada na minha estante durante anos e tal. Até que um amigo meu descobriu que eu tinha essa Playboy. Cara, ele entrou numa piração querendo comprar essa revista. E, acho que 10 anos depois, eu vendi ela por R$300. Mais uma barra de fazer exercícios. Caraca. E assim eu me desfiz da única Playboy que eu comprei, que foi a Playboy da tiazinha. Entendi. É a minha história de celebridade com ela. Aí depois o cara entrou na internet e estava lá tudo escaneado, né, cara? O cara pagou R$300. Pô, mas isso aí foi em 2003. Você não tinha internet que a gente tinha hoje, né? Então naquela época você tinha que ter o físico, né? Senão... com certeza. Mas, ô Denis, só pra a gente fechar essa parte de celebridades, você botou aqui que tem uma história com o pai do Nando Moura e o encontro com Enéas, cara. Isso. Não, do Enéas foi assim, na porta da faculdade, eleição de 2002, eu vejo um cara lá distribuindo folhinha. Quando eu vou pegar a folhinha, que eu tenho essa mania, até hoje, tô no farol, vem a pessoa com um anúncio de imóvel, eu pego. Aceita tudo. Eu aceito, cara, porque, é um trabalho muito difícil. Você pensar, eu falo, nem que eu vá dobrar, usar pra fazer forro pra cocô de gato, cachorro, eu vou pegar. Sim. Ajudar a pessoa. Quando eu pego essa folha na faculdade, na porta, eu olho pra pessoa que tá me dando, é o Enéas em pessoa. Caraca. E ele era assustador pessoalmente, cara? Não, aí que mora. Eu pensei, né, meu nome é Enéas, 56, tá? Não. Tranquilo, falou baixinho, olha, obrigado, por favor, leia as nossas propostas, pense com carinho. Eu falei, será um sósia? Né? Perguntou pra ele, você é um sósia? Não perguntei. Tá. Não deveria. Não, eu estranhei, né? Não passou meia hora, avisam, né, que ia ter uma palestra do Dr. Enéas Carneiro no auditório da faculdade. Eu falei, tá. Era o próprio. Agora, vamos falar de uma pessoa que merece todo o meu respeito, que é o senhor Antônio Canguinin, que você conhece por pai do Nando Moura.
Pai do Nando Moura, ok. Isso. Eu chamo ele de Seu Antônio. Seu Antônio. Porque o que aconteceu? Ele era cliente do restaurante do meu tio. E eu trabalhava no restaurante, trabalhei muito tempo em restaurante, né? E eu servi muita cerveja, muito vinho, muito uísque para ele. E a gente conversava muito. Ele que me deu orientação de como fazer faculdade. A gente conversou muito sobre o assunto. E eu tenho que dizer que eu tenho ele como uma das minhas referências de academia, de graduação. Porque ele era professor da USP na ECA, na Escola de Comunicação e Artes. Ele é uma das referências até hoje lá sobre estudo de quadrinhos. Fundou o PV em Embu das Artes e tudo. Era um senhor fenomenal. Passou-se os anos, eu soube que ele morreu não tem tanto tempo assim. Passou-se os anos e eu descobri que tinha um tal de Nando Moura, né? Nunca fui atrás dos detalhes nem nada. Mas por uma coincidência, porque o pai do Nando Moura morreu. Não sei por que isso aqui no meu feed. Aí eu vejo lá o professor Cagni. Caraca. E era ele. Conversei por anos com esse homem. Era político ali da cidade, deu aula na ECA, pessoa super gentil, falava baixinho, tranquilo. Eu não sei se o Nando Moura é adotado. Mas... Caraca, cara. Eu não sei, porque não lembro em nada o pai. Não lembro em nada. Cara? Que bom, porque não, pelo menos a memória do pai fica lá, né? Eu não cheguei a conhecer o Nando Moura. Quem chegou a conhecer realmente foi meu primo, que mora lá no Embu até hoje. Pelo visto, eu tô muito bem por não saber quem é Nando Moura. Tá muito bem. Tá muito bem. Eu tô ouvindo tu falares assim e eu tô vendo assim, o pai dele é maravilhoso, mas eu não sei quem é Nando Moura. Então eu tô bem, né? Eu vou tá muito bem. Então. Tá muito bem. Não precisa procurar no Google depois. Não vou procurar. Esquece essa parte, deleta. Você nunca ouviu falar desse cara. Não existe Nando Moura. Entendeu? Esquece isso. Continua assim. Isso, exatamente. Continua assim. Mas eu tenho que falar, o seu Antônio era um cara muito gente boa, viu? Todo merecimento a ele merece tudo de bom, toda a melhor vibração que eu possa mandar. Já o filho dele é outros 500. Exatamente. Né? Mas esse foi o meu tour pelos famosos. Agora, aproveitando que tu estava falando do Enéas, eu quero fazer aqui uns comentários sobre o Enéas. Você sabe que o Enéas, ele é acreano, nasceu no Acre, né? E muito novo ele veio morar em Belém. E o Enéas morou muito tempo em Belém. Ele, depois, quando estava fazendo campanha e tal, ele chegou a vir por Belém e ele ainda reconhecia pessoas, lugares. Então, o povo de Belém acabava tendo um certo carinho por ele. E uma coincidência, que bem, não aconteceu comigo, mas o meu irmão é médico. E o meu irmão diz que ele assistiu diversas palestras com o Enéas e ele diz que era incrível a inteligência do Enéas. E isso era um consenso entre todo mundo, né, que o Enéas ele era uma pessoa extremamente inteligente. E tu sabes que ele é considerado um polimata. Vocês sabem o que é um polimata? Não. Um polimata. Pois é, um polimata, cara, é uma pessoa que aprende muito e aprende de tudo em todas as áreas do conhecimento. O Enéas era militar, ele era médico, ele era físico, ele era matemático, ele era professor, ele foi escritor e foi político. Né? Isso assim, tipo, não tem nada a ver com porra nenhuma, mas eu achei interessante falar aqui sobre o Enéas, essas pequenas informações. Terminando, me retiro do ambiente. Até porque acho que vai ter ouvinte do Midcast aí que vai ficar meio bolado. Pô, Enéas era um maluco, fascista, não sei o quê. Era um maluco, era um fascista, mas era inteligente pra cacete, cara. Sim. E tu sabes, o que é mais estranho é que ele começou como comunista, né? Ele começou durante muito tempo estudando a teoria comunista e o socialismo científico. Ele tinha um sonho mesmo de criar uma União Soviética na América Latina. Em algum momento, moleque, em algum momento assim, mudou uma chave ali na cabeça dele e ele virou o que era. Será que a Ursal começou com o Enéas e a gente tá só se ligando agora, cara? lá no Acre e depois em Belém. Já pensou? Um abraço pro nosso ouvinte, no Acre? Cabo da Ciolo.
Ai, ai. Agora, ô Tanto, a gente tava falando aqui de algumas histórias de pessoas e tal. Tem uma thread sua que eu acho maravilhosa, que infelizmente não virou episódio do Segue o Fio por vários motivos, né? Que é a história que você ajudou um menino que tava quase sendo linchado, cara. Eu acho essa história maravilhosa. Sim, sim. Essa história, ela é engraçada porque... Sabe aquele dia que você chega do trabalho e você tira sua roupa e você tá na sua casa tranquilo, pensando assim, o dia acabou, agora eu tô aqui na minha casa e é só curtir, né? E de repente, cara, deu uma reviravolta naquele dia e eu fui parar em lugares e fazendo coisas que eu nunca imaginei, né? Aquele menino era, eu acho que era o ser mais indefeso que eu vi na minha vida, né? Porque de fato ele era um garoto de 11 anos, eu me lembro que era um garoto bem gordinho, e a impressão nítida que eu tive é que ele entrou naquela ali por tipo de zoeira, sabe? Bora zoar, bora, sabe? E de repente ele percebeu que a zoeira, ela é um pouco mais pesada quando ela encontra a realidade, né? Eu não sei nem por que eu não botei na threads, mas na época eu tava com uma namorada em casa. E a minha namorada que também ficou insistindo, né? Pra eu descer, pra não deixar que machucassem ele e tal. Mas só pra contextualizar, você tava em casa e você viu uma movimentação na rua de pessoas querendo pegar lá o menino e tal, né? Porque eu tava em casa, Uhum. Eu tava num apartamento que fica no 6º andar e numa rua relativamente tranquila. Então qualquer coisa que acontece ali na rua, a gente ouve. E acho que foi a primeira vez em que houve um assalto ali, né? A primeira vez em que a gente pelo menos ouviu os gritos de um assalto. O primeiro grito foi da mulher, né? Eu ouvi um grito alto de uma mulher e depois você ouviu a confusão toda e a gente já estava indo para a janela quando a gente começou a ouvir o grito de pega, 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 e o moleque já estava apanhando, né? No meio da rua. Ele estava apanhando, acho que a uns 10 metros da entrada do meu prédio. E foi aí que eu desci. E aquilo é verdade, cara. Eu tava de cueca em casa. Então eu vesti a primeira roupa que eu vi. E por sorte, naquela hora, veio na minha cabeça, né? Leva a carteira da OAB. E eu peguei... Engraçado que isso, que eu peguei só a carteira. Eu não peguei nem dinheiro. Caraca. Eu só peguei a carteira, não desci com dinheiro, não desci com nada. E a galera tava lá batendo no moleque, né? E aí, cara, o moleque, assim, você via que o moleque não era uma ameaça pra ninguém, sabe? Era um moleque dos tantos moleques que eu conheço, que vocês conhecem, que qualquer pessoa conhece. E um moleque completamente indefeso e com um olhar absurdamente assustado. Eu relutei um pouco, que eu fiquei pensando, o que eu vou fazer? Um bando de marmanjo batendo no moleque. E era aquilo mesmo, né? Quer dizer, eles não batiam pra machucar. Eles estavam batendo mais pra assustar, mas estavam batendo. E aí quando eu vi a mulher que tinha sido assaltada, que ela dizendo, não bate, ele tem a idade do meu neto. Foi aí que me veio à cabeça aquela reação maluca, né? O que é que eu vou fazer? Me abracei com o moleque. Entrei no meio da galera que tava batendo e me abracei com o moleque. Óbvio que eu cheguei a levar chute, mas eles imediatamente pararam. Eu não conhecia todos, mas eles me conheciam, porque o prédio não tinha garagem, então eu sempre estacionava ali na frente e em diversos cantos da rua, né? Sempre chegando de paletó, às vezes o carro do meu trabalho me pegava, carrão grandão, então eles achavam talvez que eu fosse alguém, que eu fosse uma figura importante, e eles então pararam de bater no moleque. E aí desenrolou toda aquela história, né? O vizinho que chegou depois, que era o vizinho realmente perigoso, é daqueles sujeitos que eu acho que todo mundo conhece e que ninguém sabe explicar muito bem como o cara ganha vida, o que é que o cara faz, onde é que o cara trabalha. Tá sempre tomando conta de tudo, da região, né? E engraçado era isso, é que ele ficava ausente, ele ia pro interior fazer alguma coisa, algum trabalho, né? E passava tipo 15 dias, 20 dias e voltava, e quando ele voltava ele começava a exercer uma presença um pouco sinistra na vizinhança, porque ele conhecia todos os vizinhos, ele ia nas casas,
um negócio bizarrão lá, né? Que eu nunca vou saber explicar direito o que era aquele cara. Mas uma coisa eu sabia, que ele andava armado. Ele nunca me mostrou a arma, mas ele me dizia que ele andava armado e que ele já tinha matado bandido, como se fosse uma espécie de justiceiro. E a outra coisa que eu sabia é que, por alguma razão, ele sempre me respeitou muito dessas coisas estranhas da vida. Ele sempre foi extremamente respeitoso e até, eu te diria assim, subserviente, sabe? Comigo. Ô, doutor, como é que você tá? Tá tudo bem, doutor? Sabes? Sem nunca ter pedido nada em troca. Quando ele chegou é que eu vi que a situação, ela podia ser problemática, né? Porque ele chegou e eu vi que ele tava combinando alguma coisa com os outros caras e de repente ele chegou com o carro dele. Era um carro preto, acho que era um Gol preto, todo peliculado, daqueles Gol de Playboy que você não consegue ver dentro. E ele já chegou com o porta-mala aberto, né? E aquilo me assustou muito. Porque eu só pensava, né? Eu já matei bandido, eu não sei o que o cara fazia, não sei pra onde que o cara ia e tal, né? Aí veio a segunda reação da noite, quando botaram o moleque no porta-malas, de me jogar no porta-malas. Você já não estava mais abraçado com ele, os caras... Não, porque aí o garoto, depois que eu me abracei com o garoto ficou sentado, encostado no carro, né? E todo mundo ficou, vamos chamar a PM, já chamamos a PM, não sei o que mais. O garoto ficou lá encostado, a mulher ficou do lado dele, de um lado, e eu fiquei do outro. E várias pessoas ficaram ao redor, naqueles comentários, né? Onde é que tá a mãe do moleque? Por que o moleque tá na rua essa hora? Devia estar estudando e não sei o quê. E esses caras que tinham batido nele no início estavam num canto confabulando. Até então, eu percebi que eles não estavam confabulando nada de ruim. Quando esse vizinho chegou, eu percebi que a confabulação deles tomou um outro rumo. Porque eu comecei a perceber que eles começaram a meio que planejar alguma coisa e olhavam pro garoto e olhavam pra mim. Eita. Foi quando surgiu o carro, tipo, bem de surpresa, parou quase em cima da gente, freando, e os caras, aproveitando o susto, já pegaram o moleque pra botar no porta-malas. E foi aí que veio a segunda reação da noite, que foi me meter no porta-malas junto com o garoto. E aí a reação que me surpreendeu de enorme humanidade da senhora, porque ela também quis se meter no carro e ela toda hora dizia que o garoto tinha a idade do neto dela e que era um absurdo fazer aquilo. E ela mesmo assumindo a pequenez do crime, né? Porque ela dizia toda hora, o cordão não vale nada, isso é bijuteria. No final das contas, convencidos de que eu não sairia do porta-malas e não deixaria que levasse o garoto no porta-malas, né? Eles botaram o garoto dentro do carro e eu continuei com medo, porque eu não sabia o que é que eles iam fazer com o garoto, eu continuo não sabendo. Levar o garoto no porta-malas ou no banco de trás, eles podiam fazer o que eles quisessem com o garoto de qualquer forma. Com certeza. E foi quando eu me toquei. Mas olha, a vítima tá aqui, a vítima tem que ir junto. E eu sabia que a mulher iria junto, tanto que ela logo foi se metendo no carro e eu também fui me metendo dizendo que era testemunha. Aí que eu digo que virou carro de palhaço, né? Porque começou a entrar gente no carro e o carrinho, assim, quando a gente viu, tava lotado, né, de gente. Um Gol, né, cara? Aí que eu percebi a real intenção do meu vizinho, do motorista, que era aquele ser dissonante ali, ou não dissonante, porque eu acho que ele tava agregando a vontade de todo mundo ali, mas... ele ficou dando voltas como se ele estivesse querendo nos cansar. E eu toda hora dizendo, mas seccional é pra cá. Mas você tem que dobrar aqui. Você tem que pegar esse caminho. Até que ele percebeu que nós não íamos cansar e ele foi pra seccional. E aí na seccional tomaram todos os procedimentos necessários para salvaguardar o menino. E eles foram embora sem nem falar com a gente. Né? Eu ainda fiquei lá com a senhora um tempo, sem grana, né? A mulher também. Com a carteirinha do OAB na mão. Com a carteirinha do OAB na mão, de sandália, shortinho e camisa. E foi a senhora que pagou um táxi pra gente. Ela me deixou no meu prédio e ela voltou andando pra casa dela, que era lá perto, né? Com um cordão todo quebrado na mão, que não valia porcaria nenhuma. E essa história acabou virando um conto do meu livro, o que se chama O Garoto de 11 Anos, que relata justamente o acontecido dessa noite, caso eu não tivesse me disposto a intervir. Sim, com certeza. E esse conto, ele acabou tomando uma proporção bacana, porque uma professora de Belém, ela acabou usando esse conto para trabalhar com alunos, com internos da FASEPA, que é a Fundação de Amparo ao Adolescente. É como se fosse acho que é a Fundação Casa FEBEM. de São Paulo. Antiga FEBEM, isso.
Então você tem lá desde o garoto que cometeu um furto até o garoto que matou outra criança. E é incrível, cara, como eles se identificaram com esse conto. E eles começaram a fazer a história deles. Então eles começam dizendo, em vez de um garoto de 11 anos, ele bota o nome deles. Era uma vez o Everton, de 15 anos. Era uma vez o João, de 12 anos. Então eles estão recriando as histórias deles e eles estão tentando dar um final feliz para o conto. Porque no conto, obviamente, o final não é feliz. Sim. No conto, o final é o pior possível, né? O garoto morre, o garoto é dilacerado e acaba esquecido no terreno baldio, sem que ninguém se preocupe com ele. A única pessoa que se pensa nele é a mãe do garoto de 11 anos, que permanece o resto da vida na porta da casa dela, sentada esperando ele voltar para casa. Então eles começam a perceber o seguinte: porra, isso aconteceu com esse garoto, mas poderia ter sido comigo. E eles começam a envolver a mãe, os irmãos, o pai, sabe, que ficariam na porta de casa esperando a eles, ou que até estão, porque eles estão ali internados, privados de liberdade, né? Cara, o trabalho é muito bacana, o trabalho é muito legal mesmo, que essa professora tá fazendo lá na FASEPA. Eu acho que é uma coisa que eu me orgulho bastante, assim, sabe? Ter conseguido escrever isso e isso tocar, de certa forma, essas crianças, e eles conseguirem refletir de uma forma bem lúdica sobre tudo que eles passam e principalmente sobre tudo que eles ainda querem passar. Maravilhoso, cara. Excelente história. Eu lembro que quando eu li essa thread, é daquelas que emociona, né, cara? Porque você vai acompanhando, você vai imaginando as cenas na sua cabeça, né, cara? E foi realmente... Esse livro que você comentou, tem como a gente comprar em algum lugar? A gente acha pela internet? Cara, esse livro, ele foi ganhador de um prêmio literário da Fundação Paraense de Cultura. Ele teve uma tiragem muito pequena, acho que foram 600 exemplares, e ele vendia na internet e estava vendendo também em livrarias físicas aqui em Belém, mas ele esgotou. Acho que eu tenho 30 exemplares dele aqui, mas eu tô tentando ver porque eu acho que tem um lote de livros que tá com a minha distribuidora em São Paulo, e eu acho que ela talvez coloque à venda. Mas se colocar à venda na internet, Amazon, Americanas e Submarino, eu dou um toque pra vocês e aí se ajuda a divulgar aí. Com certeza. Seria maravilhoso. O Denis, aproveitando aí essa história maravilhosa aí que o Tanto contou pra gente, dentre as várias histórias aqui que você listou, a gente vai ter que fazer uma parte 2 desse episódio. Já tô prevendo aqui, hein, cara, porque vai ficar muita história boa de fora. Tem um tópico aqui que você botou assim: o tapa pedagógico do meu avô, cara. E como você já contou uma história relacionada ao seu avô aqui, eu acho que seria uma boa história pra gente já se encaminhar aqui pro final desse episódio. Então, só pra dar um contexto, o meu avô era um cara muito sarrista. Ele era sarrista assim no nível... Última vez que eu o vi, eu chegar com o carro, tava chovendo muito naquele ano. O que é uma pessoa sarrista, cara? Sarrista, ele tirava muito sarro de tudo. Ah, tá. Nossa, tudo era um viajei sarro. Aqui. Ele era é verdade. No Rio, o sarro é outra coisa. Exato. Ele era um velhinho brincalhão. Melhor assim. Sim. E aí, o que ele fez? Só pra ter um exemplo, tem um milhão de exemplos. Tava chovendo muito, meu carro lá no quintal, ele grita, falando que o carro tava molhando. Eu vou correndo fechar as janelas do carro, olho janela por janela, vejo que tá tudo fechadinho, e eu no meio da chuva olho, ele tá rindo na varanda, rindo. O carro tá molhando na chuva, mas era a chuva caindo no teto do carro, só. Coisas desse nível que ele fazia. 1º de abril, ele era muito brincalhão. E ele era muito amoroso, sempre. Por exemplo, tem um livro que tá lá em Minas ainda, Na Mudança Não Veio, mas é o primeiro livro que eu ganhei na vida, que é O Menino Maluquinho do Ziraldo. E meu avô que comprou pra mim. Eu não esqueço disso. Tá bom. Eu tinha o quê? Uns 10 anos, 11. Tava pra sair de Minas. Aí o que aconteceu? Tava ele e meu tio trabalhando ali na roça. Eu adorava aquele lugar. Eu não morava mais ali, nem nada, mas eu ia sempre pra lá e eu adorava aquilo. E aí, um dado momento, eu tava jogando milho, onde ele já tinha aberto a terra pra plantar, e ele conversando comigo, aí ele manda: o que você quer ser quando crescer? Aí eu pensei 1 segundo ou 2, e eu mandei: não, mas eu queria viver aqui, que nem o senhor. Passou uns segundos. Cara,
Eu nem sei como, foi tão rápido. Mas de repente eu só senti um gosto de terra na minha boca. Eita. De tão rápido que foi o tapa. Eu caí no chão. Foi um tapa literal? Foi um tapa literal. Caraca. Eu caí no chão. Sabe assim, e eu erguei a cabeça procurando de onde que veio. E de repente eu vejo ele. Que, assim, ninguém, eu acho que não dá pra dar dimensão. Ele era a pessoa mais gentil que eu conheci na vida. E eu olho pra ele e eu vejo ele com um olhar furioso. Aí ele olhou pra mim e falou assim: eu não passei mais de 50 anos da minha vida arando esse chão pra você ficar arando igual a mim. Você não é rico. Você não é bonito. Ele já começou a brincadeira. Mas aí ele falou e mandou assim: você não é sortudo, porque nasceu na nossa família. Portanto, a sua saída é estudar. Eu não quero você mexendo na terra igual a mim. E seu tio, seu pai. Você vai estudar. Você vai fazer uma faculdade. Porque essa é a maneira que você tem de honrar a sua família. E aquilo ficou na minha cabeça de uma maneira que, assim, a maior alegria que eu tive na minha vida foi quando eu acabei a faculdade e pude ligar pra ele e falar: me formei. Que legal, cara. A maior alegria que eu tive foi isso. Porque ele não me bateu porque, assim, talvez alguma pessoa vai lá e se choca: pô, o velhinho bateu nos netos. Sim. Ele nunca tinha feito isso antes e nunca fez depois. Mas eu vi que depois que aquele olhar que ele deu não era de raiva, era de medo. Medo de você perpetuar ali mesmo. Exatamente. Eu percebi ele, um homem simples, mas sábio. Ele não queria que a descendência dele continuasse aquilo. E aquilo mexeu comigo de uma maneira que eu hoje, falando, eu tô olhando aqui pra foto que eu tenho com ele me segurando agora. E me embarga, porque basicamente toda vez que eu tô dando aula, toda vez que eu tô lendo um livro, toda vez que eu tô tentando passar algo pra uma criança, pra um adolescente, eu lembro disso. Fantástico, cara. Aquele tapa reverberou por toda a minha vida. Foi maneira que ajudou a te moldar, né? Ele me move até hoje. E eu não esqueço que no dia que ele foi embora, ele tinha um problema de coração, e aí ele resolveu que tinha, assim, ele decidiu fazer a operação, que havia um risco dele não voltar, mas ele sabia que se voltasse ele ia ficar melhor. E na operação, enfim, complicou e ele não voltou. E eu fui daqui de São Paulo para Minas, pro velório, e quando eu cheguei, eu não esqueço que eu olhei para ele tudo. E tem duas coisas interessantes. Primeiro, eu não consegui tocar nele. Eu não parava de olhá-lo, mas eu não conseguia tocar nele. E a segunda coisa que eu lembro que eu conversei com ele a noite inteira, agradecendo ele por esse único tapa que ele me deu. Porque é como eu falei, esse tapa único, ele me move até hoje. Eu errei muito, tem coisa que eu fiz que eu não me orgulho de ter feito, mas dentro dos meus acertos eu sei que boa parte deles foi porque ele me deu esse tapa. Essa é a história. Que história, cara. Que história, cara. Linda. Muito bonita mesmo, cara. Não, e é como você falou, né? Pode ter gente que vai escutar aqui e falar: putz, mas você era só uma criança, você, apanhou do seu avô e tal, mas... Cara, são circunstâncias da vida que não tem como a gente analisar estando de fora, né? Esse seu relato não tem como não se emocionar e não achar maravilhoso, apesar de ter sido um tapa no fim das contas, né, cara? Posso te dar uma teoria que eu penso muito nisso? E assim, parece besteira, mas eu penso muito nisso. Eu nunca senti a dor desse tapa. Eu acho que mesmo naquilo, ele sabia que eu ia cair na terra fofa. Ele encostou em mim de uma maneira que ele sabia que não ia me machucar, mas ia me assustar. Sim. Foi mais o susto, né? Que tu não tava esperando, né? Foi. Eu não sei se foi o susto, eu não sei o que ele fez. Mas, óbvio que eu já senti dor na vida antes. E naquele dia, eu já repassei várias vezes. Eu não lembro de dor. Eu lembro de susto. E depois eu lembro de vergonha. E aí eu lembro da terceira fase, que é: eu não quero decepcionar. Tanto que depois que ele foi embora também, eu nunca mais pisei na roça. É óbvio que a gente não tem como fazer uma generalização, né? Sim, claro. Você jamais pode dizer, como fazem muitas pessoas desequilibradas que cometem uma violência, por exemplo, contra uma mulher, de dizer que um tapa é um tapa de amor. Você não tem como dizer. Porque uma violência doméstica não tem nada de amor envolvido.
Mas determinadas situações, elas são muito complexas para serem explicadas ou para serem entendidas por quem está de fora. Exatamente como o Vitor falou. Né? A minha avó, por exemplo, era uma pessoa que eu sei que tinha um amor tremendo por mim e que talvez tenha sido a pessoa que mais me amou na vida. Mas eu também sei que a minha avó, por diversas vezes, ela cometeu pequenos atos comigo e que não foram atos de crueldade, sabe? Mas foram atos, de certa forma, violentos, pequenas, óbvio, não estou falando de agressão, de surra nem nada, mas que vem muito da história dela, da história de dureza que ela passou, de fome, sabe, de pobreza e de ter que botar comida na mesa para 8 filhos, sabe? A gente nunca tem como saber o que tem por trás, sabe? O que gera, por exemplo, o tapa do teu avô. Exato. Pelo menos a gente tem como saber o amor que está por trás. Sim. Óbvio, quero aqui mais uma vez reafirmar, em momento algum isso se compara ou isso tem qualquer semelhança com um criminoso, certo? Que bate numa mulher, ou que ameaça uma mulher, ou que faz alguma coisa, ou comete uma violência doméstica e diz que está fazendo isso por amor. Não é isso. É uma coisa muito distinta, e só quem vive isso mesmo, Denis, é que tem a noção plena, tanto do amor quanto da necessidade do ato. Sim, eu como historiador, eu sempre falo assim, quando eu conto essa história para alguém, eu falo, eu não tenho foco objetivo para analisar isso de uma maneira racional. Eu sei que eu sinto, enfim, entende? E é como o Tanto falou, eu não duvido do amor dele. Tanto que aquilo que eu falei que eu não senti dor, que eu olhei, eu vi medo, talvez seja apenas na minha cabeça. Mas isso não deixa de ser real, porque tá na minha cabeça. E eu penso muito, a maneira que ele viveu, a história que ele teve, não é a minha. Eu jamais faria a mesma coisa que ele fez. Naquele momento era a forma como ele sabia lidar com a situação, né? Provavelmente. Exatamente. Eram as ferramentas que ele tinha naquele momento para lidar com isso. Exatamente. E eu só posso falar uma coisa, eu de maneira subjetiva e completamente emocional e completamente envolvido no assunto, eu só tenho a agradecer a ele. Fim de história. Sim, claro. Da mesma forma que eu agradeço, por exemplo, a minha avó tem umas coisas assim malucas, por exemplo, uma vez a minha mãe tendo que viajar, pediu para minha avó estudar matemática comigo, e eu fiquei na casa dela para estudar matemática, e a minha avó, cara, ela, de certa forma, ela me torturou porque ela não parou de me perguntar tabuada, cara, 1 segundo, e eu já tava pensando em fugir da casa dela. Tanto que chegou assim, cara, deu 5h da tarde, eu disse, vó, bora dormir, pra ver se ela parava de me perguntar tabuada. E eu deitei cedo, eu me lembro disso, na casa dela, que era uma casa antiga, não tinha banheira no quarto, o banheiro era longe. E eu nunca vou esquecer, de madrugada, eu acordando, né, e dizendo, vó, eu quero ir no banheiro, vai comigo. E a minha avó já acordou me perguntando tabuada. O quê? 3, Caraca! 3, 4. 3, 8. Cara, e eu... Com a régua na mão, né, cara? E eu mijando de madrugada, e a minha avó me perguntando tabuada, eu disse, vó, eu só quero mijar, vó, eu só quero mijar. Porra, isso me marcou de uma forma incrível. Mas tu consegues entender? É aquela história, né, cara? Sofre tanto quem tá preso quanto o carcereiro, né? Exato. A minha avó também parou tudo que ela estava fazendo e parou o dia dela inteiro ali para se dedicar a que eu estudasse. Então a gente nunca vai ter como saber o que é esse amor aí, bicho. É difícil, cara. Como a gente falou, né? Só quem tá envolvido realmente não dá pra fazer uma análise rasa só por um instante, né, cara? Não dá. Mas, ô Tanto, a questão é, quanto é 7 vezes 8, cara? Porra, cara, você tem que ter aprendido. Não, outro dia, o meu filho de 11 anos, o Carlos, chegou na semifinal da Olimpíada Brasileira de Matemática. Olha, eu liguei pra mãe legal, dele e perguntei, tu tens certeza que ele é nosso? Tem certeza que ele não foi trocado na maternidade? Porque ela é uma zerada em matemática. Eu sou pior que ela. E o moleque chegando no final da Olimpíada Brasileira de Matemática é um negócio bizarro.
Ai, meu Deus do céu, cara. Senhores, assim, o papo tá excelente esse episódio, tá maravilhoso aqui, histórias fantásticas, incríveis. Eu queria saber de vocês, se vocês têm mais alguma história rapidinha pra contar, alguma coisa de encerramento, ou se vocês já querem dar os recados finais, considerações finais aqui nesse belo episódio de encerramento aqui da temporada 2019 aqui do Midcast. E só rapidinho, o Tanto tava falando da avó dele, eu lembrei de quando eu ia pra casa dos meus avós, minha avó ainda é viva, né, por parte de mãe, meu avô já falecido, que às vezes eu passava férias lá, ela morava na Baixada Fluminense, mora ainda, né? Aí a gente deitava pra dormir, essa coisa dos avós saberem lidar do jeito deles, né? Aí a gente deitava pra dormir, todo mundo coberto e tal. Cara, vinha ou a minha avó ou meu avô com aqueles borrifador de, como é que é? Remédio pra matar mosquito, tipo SBP, essas coisas. Só que antigamente se usava num borrifador mesmo pra isso. Cara, borrifavam umas 10 borrifadas daquela dentro do quarto fechado, você só sentia aquelas gotinhas caindo em cima de você, assim, cara, aquela chuva de inseticida, né, cara? Aí fechava o quarto. Exato, cara. Quando o Tanto falou da avó dele, tava me lembrando na hora essa lembrança, que tipo assim, era a forma dele lidar com aquilo, né? Óbvio que hoje em dia jamais eu faria um negócio desse com a minha filha, né? Mas na época eles achavam que era certo e faziam dessa forma, né, cara? É engraçado essa diferença. Vitor, você sabe qual que é o inseticida da roça? Qual, cara? Esterco seco queimando. Caraca, sério, cara? Eu lembro que aqui tinha um tal do Durma Bem, que era tipo um negocinho que você botava também que queimava, ele ficava queimando e ficava pra espantar mosquito. Vai ver que a lógica é mais ou menos a mesma, né? Porque botava o esterco pra queimar. Pegava o esterco, misturava com palha de milho e botava fogo naquilo. Caraca, cara. Era o repelente, só que era repelente de ser vivo, né? Até a gente queria sair do quarto. Mas era isso, cara. Mas olha, nenhum ser humano era picado por mosquito onde você fizesse isso, até porque não tinha nenhum ser humano onde você fizesse isso. Exatamente. É fantástico. Não, eu não sei como eu sobrevivi. É uma pergunta que muita gente se faz, né, cara? Hoje em dia. Ai. Mas é isso, vocês querem falar mais alguma coisa? Já consideração final? Querem se despedir? Como é que é? Hoje a pauta são vocês, cara. A minha consideração final é só, primeira vez que eu tô participando do formato. Comecei a ouvir ou utilizar o formato justamente com o Midcast, né, lá com o Segue Fio. E juro que eu vim aqui um pouco, tenso, né? Como é que eu vou fazer isso? Com um bando de criança pela casa, 2 gatos pulando na árvore de Natal e um bando de visagem passando pela casa. A Mariana Belém daqui a pouco entra aqui pra fazer assombração. Mas, cara, eu gostei muito, muito mesmo. É incrível a sensação de estar realmente assim, numa mesa, jogando conversa fora e batendo papo. É uma pena que a gente não consiga fazer assim, pelo menos por enquanto, né? Sim. Mas, felizmente, a tecnologia está aí também para ajudar a gente, né? Obrigado pelo convite. Denis, um prazer enorme, cara, conversar contigo. Agora eu já tô doido aí. Tô doido para andar aí pelos teus interiores aí, para rever aí o lugar dessas tuas histórias. E Vitor, porra, cara, nossa pequena, grande parceria segue aí aumentando e ficando cada vez menos pequena. Verdade. Obrigado, cara. E é isso, eu tenho só que agradecer. Eu também só tenho a agradecer. Eu tava nervoso pra caramba de gravar com tanto. Como eu falei, eu fiquei nervoso, pô. Fiquei ansioso porque pouca gente escreve igual você ali no Twitter. Isso é verdade, cara. E ainda pra contar causa. Vocês me botam pra me contar causa junto com tanto. Sabe? O cara que brincava de Hot Wheels com sapo. Mano. Sabe? Não se faz isso com a pessoa.
Olha, tem muita história ainda pra contar. Eu nem contei nenhuma história praticamente da época de restaurante, nem nada. Exato, essas histórias de emprego ainda não rolou, né, cara? Verdade, Cara, faltou, é tanta história boa. É verdade. Mas olha, eu só tenho a agradecer. A recomendação pros ouvintes: estudem pra não levar tapa e comer terra, por favor. Sim. Né? Mas, olha, foi ótimo. Maravilhoso mesmo. Só espero não estragar o encerramento do Midcast no ano. Desde já, desculpe. Com certeza vocês não vão estragar. Eu já tô pensando aqui que acho que a gente tem que fazer a parte 2 no encerramento da temporada 2020, já criar tipo uma cultura aqui, um padrão, né? Toda vez que a gente for encerrar a temporada, tem que vir vocês dois aqui pra contar essas histórias maravilhosas. Eu agradeço demais a participação de vocês, terem topado esse desafio aqui, né, de fazer esse formato, vamos dizer assim, um pouco diferente do que o Midcast está acostumado aqui a fazer, do que eu tô acostumado a produzir, né, sem pauta, sem nada, onde os participantes são justamente a pauta aqui, né, com as histórias. Vai muito na linha do que o Brian, por exemplo, faz lá no Eu Tava Lá, né, que ele sempre chama alguém para contar histórias também. Então fica aqui um abraço pro Brian. Só tenho a agradecer vocês, muito obrigado aí, Denis, novamente voltando aqui, dessa vez no outro formato, né, Denis? Já participou do Midcast Política. De São Paulo. Exato. E o tanto por ter topado aqui, dado a honra aqui pra gente da primeira participação dele na Podosfera, ser justamente aqui no Midcast. E agora, tanto, segura, porque você agora vai dominar a Podosfera aí, cara, com convites. Bora que eu perdi o medo. Exatamente, agora que passou o frio na barriga na estreia, agora é só seguir, cara. Muito obrigado aí por vocês. Da sucursal de Belém. Da sucursal de Belém, exatamente. Exatamente, cara. Histórias maravilhosas que com certeza os ouvintes vão ter... estão terminando esse episódio com um sorriso no rosto e com uma lágrima escorrendo também, né? Por conta dessas histórias aí no final, mas que com certeza fizeram a alegria aqui dos ouvintes. Então vamos agora encerrar por aqui essa temporada 2019 do Midcast. Em 2020 voltaremos, aí estamos juntos, ainda sem data, mas vai voltar o Midcast Política, vai ter mais Segue o Fio, vai ter episódio aqui nesses formatos tradicionais, talvez tenha Game Show também em 2020 novamente, mas agora a gente fica por aqui e vamos aqui dar tchau para os nossos queridos 10 ouvintes e até ano que vem. Valeu, tchau, tchau. 11. Não se esqueça que a minha avó começou agora a ouvir também. Exato. Um abraço aqui, um tchau para os nossos queridos 11 ouvintes e até 2020. Valeu, tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau.